queria primeiro agradecer a presença de todos, todas, agradecer a presença de Julie, do Wellington, parceiros, né, de trabalho já há 3 anos, 4 anos, já há 4 anos na Universidade de Barcelona, e temos feito algumas coisas juntos. Esse ano estamos publicando um livro, né, com artigos de Julie, com artigos do Wellington também, sobre violações de direitos, Estado e poder. Eu tenho me dedicado muito a esse tema, né, das violações de direitos, tanto cometidas por agentes públicos como também pelo mercado, e no âmbito dessas disputas da cidade. E Julie e o Wellington têm sido dois interlocutores muito importantes. Depois Julie pode se apresentar, mas Julie é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona, diretor do Transjus, que é o Instituto Transdisciplinar, né, de Pesquisa em Justiça da Universidade de Barcelona, e o Wellington é pesquisador, fez o doutorado com Julie no Transjus, né, sobre direito à moradia e direito à cidade, fazendo esse comparativo entre Brasil e Espanha, e hoje também tem se dedicado como membro, né, pesquisador, membro do Transjus. Então, não vou falar muito mais para a gente poder aproveitá-los, tá? Primeiro a gente vai ter a fala do Julie, depois a gente passa para a fala do Wellington, e aí a gente abre para o diálogo, tá? Obrigado, André. Boa tarde. Agradecer a André, a Direito, Polos, a possibilidade de estar aqui. É um prazer, é uma honra visitar Polos da Faculdade de Direito. Eu não falo português, eu falo um portunhol de baixa qualidade, mas eu quero usar algumas palavras em português. Eu falarei em espanhol lentamente, mas não em catalão. Eu falo catalão, mas não hoje. Hoje espanhol com algumas palavras de portunhol. Eu sinto não falar português, mas a minha intenção é de estudar português. Quizás, oxalá, no próximo, se vengo de novo, falarei português melhor. Teremos, só aproveitando, no ano que vem nós teremos, né, acertamos isso agora, estávamos em Brasília para um congresso, Direito e Sociedade, e teremos o Congresso Direito e Sociedade 4 em Belo Horizonte, aqui na UFMG, no próximo ano, tá? Então, né, foi acertado, é um congresso internacional, e foi acertado que no próximo ano esse congresso vai acontecer aqui na nossa cidade. Sim, perfeito, ótimo. Eu sou o diretor de Transjus, como ha explicado André. Transjus tem como missão promover a investigação de qualidade desde uma perspectiva internacional e transdisciplinar. Foi criado em 2002
agrupa máis de 60 pesquisadores no ámbito de Dereito, Ciencia Política, Gestão Pública, Criminología e relacionados do traballo. Transjust ten diversas líneas de pesquisa vigentes e publicacións. Eu vou mostrar na página web. Eu vou... Obrigado. Mas somos jóvenes e somos una excepción en el panorama universitario europeo. Este es el plan de la presentación. Conocemos el trabajo de Polos, que es impresionante, magnífico. Polos es una inspiración, un ejemplo, no solo para Transjust, mas en Europa la investigación transdisciplinar, la pesquisa con personas, a rúa, no es muy frecuente. Yo creo que el futuro es Polos. Polos es un pionero de la pesquisa moderna, de la pesquisa en una facultad de Derecho, de la pesquisa jurídica, mas una pesquisa realista, no formalista, una pesquisa interesante. En este sentido, Polos es impresionante el trabajo de Polos. A mí parabéns, André, y todas las personas que trabajan. Mi plan es falar 20 minutos, no máis. Wellington falará depois. Wellington fala portugués, Wellington fala mellor que eu. Wellington tiene una visión más general. Mi visión, mi perspectiva será práctica. Eu sei que agora está a tramitação do plano director de Belo Horizonte. Eu trataré de dar algunas ideas con el caso, con la experiencia de Barcelona. Concretamente, eu falaré de Transjust, eu falaré de alguns dados, eu falaré de direito à moradia. Eu falaré de 4 coisas. La elegibilidade de direito à moradia, el planejamento urbano e direito à moradia, uma conexão importante que en Europa, en España no es muy frecuente. Es importante conectar moradia e planejamento urbano. Falaré de inmóveis ociosos, el caso de Barcelona, de Tarrasa. Tarrasa es una ciudad en el área metropolitana de Barcelona. Y finalmente acabaré con la idea de la boa administración, de la mejora de la regulación. André, hemos falado de la idea del debido cuidado, due care, due diligence, la ética de cuidado, de una idea interesante, especialmente en este momento que el plano director en proceso de tramitación. Yo creo que el derecho, las personas trabajando en derecho y otras especialidades más, el derecho tiene una función importante en la mejora de la normativa urbana, y el derecho es muy importante a la práctica para el derecho a moradia. Este es el plan. Esta es la webpage de Transjust. Tenemos 4 versiones: catalán, español, inglés y portugués. La nueva versión en portugués es disponible. Yo invito a visitar, muy fácil, Google, Transjust, Universidad de Barcelona. Você podrán ver una serie de documentos, publicaciones. ¿Puedes pasar? Obrigado. Líneas de pesquisa. Tenemos líneas de pesquisa en lucha contra la corrupción, derechos fundamentales,
International Perspective, medio ambiente, planeamiento urbanístico, inteligencia artificial, una amplia lista de líneas de pesquisa. E de publicacións en español, publicacións en inglés, open, free, por favor, a su disposición. Desde Transjust promovemos libros como polos. André me ha dado varios libros muy interesantes de polos sobre el derecho a moradía, propuestas jurídicas para el derecho a moradía, el derecho a la moradía y la función social de la propiedad. Con Wellington hemos elaborado en un número monográfico de una revista en español y en inglés sobre urbanismo, moradía y derechos. Todo es disponible, podemos hablar si hay interés. Yo voy a empezar con algunos datos, antes de ir al derecho a moradía, algunos datos sobre Barcelona, que es el case study, Barcelona, Belo Horizonte, que podemos aprender mutuamente. Sí, primero, es evidente, mas yo tengo problemas con el mapa de Brasil, porque Brasil es enorme. ¿Dónde está Sao Paulo? ¿Dónde está Europa? La Unión Europea, España naturalmente, población de la Unión Europea casi 500 millones de personas, Brasil 400, 200. Pasa, André. Sí. Sí. Bueno. En España, 3 niveles de poder, a nivel federal. No somos una federación, somos un Estado descentralizado, mas no una federación. Mas el Estado es como la federación, las comunidades autónomas como los estados brasileiros y después las autarquías a nivel local. La ciudad de Barcelona está en el estado, no ainda, en la comunidad autónoma de Cataluña, nordeste. La población de España, 45 más o menos. Pasa. Cataluña, pasa. Okay, Barcelona. Distancias entre ciudades en Europa. Desde Barcelona, quizás ustedes conocen Barcelona, pero es muy fácil con avión moverse a París, Zúrich. En 2 horas en avión abarcamos muy bien situada en Europa. La población de Barcelona es 1,6, 1.600.000 habitantes, y el área metropolitana 4 millones menos, yo creo, 3. Bueno, sí, pasa. Para uma área territorial 3 veces menor que Belo Horizonte. Sí, exacto. Si pasas una pista aérea de Barcelona, una gran densidad, el mar, la Serra de Collserola, una densidad muy alta, ¿sí? Comparando no con Belo Horizonte, porque no tengo datos de Belo Horizonte, pero una ciudad de los Estados Unidos de América, Atlanta, con una población parecida, ocupa todo esto en comparación con Barcelona. La densidad en Europa en general y en Barcelona es muy alta. Compact city, muy compacta. Buen transporte público, una ciudad con una calidad de vida razonable. Esto es una parte importante de Barcelona, y luego explicaré, para las personas que le interese lo urbano, se le llama el Eixample, ensanche,
fue diseñado por un ingeniero, Ildefonso Cerdá, en el 1859, completamente racional, todas las cuarterones, todos los cuarterones racionales. Es muy fácil de moverse con carro porque es todo muy racional. Es una obra de ingeniería urbanística muy interesante. Sí, pasa. Yo tengo un vídeo de 1 minuto sobre Barcelona, André. ¿Podemos poner vídeo? Sí. Es 1 minuto. Sí, bueno, el audio es en catalán, no es relevante. Una vista aérea de Barcelona, la Serra de Collserola. Podemos cerrar la luz a lo mejor. Más íntimo. El área metropolitana. Es una ciudad muy antigua, 2000 años de antigüedad, una ciudad romana. La vista desde el mar, vista de la Rambla, Barcelona. La Facultad de Derecho es centro, Plaza de Cataluña, centro, Eixample de Cerdà. S'ha finit. Badalona es otra ciudad en el área metropolitana. Muy bien. Bueno, una idea de Barcelona, ciudad europea. Antes. Después. Bueno, algunos datos. Es una ciudad linda, una ciudad bonita. ¿Sí? Não, Cris, pode apagar essa luz, só para... Antes. Ya. Aparentemente una vista aérea, todo es bonito, todo es lindo, fantástico, Europa, maravilloso. Mas tenemos un problema grave de moradía, un problema grave de falta de moradía, de segregación espacial también. Este señor es el relator de Naciones Unidas, fue el relator de Naciones Unidas en materia de derecho a moradía, el señor Milon Kotari. En 2008, antes de la grave crisis económica, vino a Barcelona y hizo un relatorio sobre las dificultades en España del derecho a moradía. Y esto es una foto informal, con un lenguaje un poco... No vas a tener una moradía en... Bueno, antes de la crisis. Después de la crisis, el desastre. New York Times, 2012, una ola, una tsunami de evicciones, desahucios, no sé en portugués, despejos lleva a una crisis de personas sin techo
teto, sen teto en España, ¿no? Un problema de moitas persoas afectadas, suicidios, unha gran crisis social. Isto llevó a una serie de movimientos sociales importantes. Esta señora, el nome es Ada Colau. Ada Colau foi una activista social, como en Belo Horizonte otras personas, La policía lleva a Ada Colau en el año 2014. Una persona sin responsabilidad, activista. El año siguiente, Ada Colau foi escollida prefeita de Barcelona. Y ahora es la prefecta actual de Barcelona, como resultado de la gran crisis de moradía. Es relevante políticamente la moradía en España, en Barcelona. Sí. Entonces, bueno, problemas actuales de Barcelona, no importa, tenemos problemas que son muy de Barcelona, y en Belo Horizonte no creo que haya este tipo de problemas. Por ejemplo, para nosotros es un problema muy importante los impactos del turismo. Airbnb, esta clase de grandes transnacionales, porque están haciendo subir los precios de la moradía y están afectando a la ciudad. Esto es un problema en Venecia, París, Barcelona. Creo que en Belo Horizonte no es un gran problema. Pero compartimos problemas, tenemos una falta de vivienda asequible, barata para la gente, y tenemos problemas de segregación espacial y una palabra que se usa bastante allí, adaptada del inglés, gentrificación, como en portugués, gentrification. Entonces lo que se dice para luchar contra los problemas es intentar hacer exigible el derecho a moradía, controlar los inmóviles ociosos. Hay un debate sobre control de rentas, que haya un límite al pago de alquiler, alugueado, mas no implementado ainda, mas un debate interesante, un debate en toda Europa, Alemania, París tiene un límite de... ¿Puedes repetir otra vez? De aluguel. Preço dos aluguéis. De los aluguéis privados. O Estado posa una ley diciendo hay un teto para Alemania, Francia, no es la Unión de Repúblicas Socialistas de la América Latina, no, es Europa, la señora Merkel, la señora de París, una persona de ascendencia española, Hidalgo, la señora Hidalgo. Hay una discusión en democracias avanzadas, un grave problema. Y para el tema de la gentrificación y de la segregación, lo que se está intentando hacer es hacerlo otro debate importante social. En Francia, mixité social, en Inglaterra, social mix, la idea de que la ciudad debe estar compuesta y todos los ciudadanos deben poder vivir en la ciudad para luchar contra los guetos y la segregación. Esto yo creo que pueden ser dos temas para debatir juntos, y lo que voy a hacer ahora es aburrir, ¿cómo se dice en portugués aburrir? Sachear un pouco. Mais un pouco de direito. Como facer posible el derecho a moradía con instrumentos técnicos que hay que informar a la ciudadanía para que presionen a los políticos, porque yes, we can do, podemos, es posible con el derecho establecer, proteger el derecho a moradía. No, muchos políticos en España dicen, no, una buena idea, mas no posible porque es contra Constitución. Y nosotros en la Facultad de Derecho, en Transjus, decimos, no, es perfectamente posible, la Constitución, esta ley. Conocimiento es poder, hay que empoderar a la ciudadanía para que diga, no es una cuestión de derecho, es una cuestión política. Derecho permite
Y París, Londres, lo han hecho, es posible. Bueno, vamos a ver. Primer punto es la exigibilidad del derecho a moradía. André, ¿puedes pasar? Constitución española, derecho formal a moradía, probablemente como en Brasil, no lo sé. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vida digna y adecuada, la lucha contra a impedir especulación, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias. Primera idea de la Constitución. Y la idea cada vez más en España y en el mundo de que derecho a moradía no es un teto, no solo un teto. Derecho a moradía es tener acceso a suministros básicos, energía, en fin, saneamiento básico, es una parte del derecho a moradía. Y así lo ha dicho un organismo internacional en la Observación General número 4. Brasil es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. España es parte. Por tanto, España, Barcelona, Brasil, Belo Horizonte, debe seguir esta idea de que el derecho a moradía es un teto y más cosas en el siglo XXI. ¿Sí? Bueno, en la práctica, en la vida real, las personas en España van a los tribunales, a los jueces y alegan la vulneración del derecho a moradía. Los jueces aceptan, ellos dicen sí, es posible, mas solo es posible por una violación del derecho a una discriminación, por ejemplo. Mas el problema es exigir prestaciones positivas. Eu quiero un teto. Los jueces dicen, no es posible con la Constitución, mas depende del legislador, de la ley. Y ahora en España, primer momento, es nuevo, siguiendo experiencias de Inglaterra, Escocia, Francia. Francia tiene una ley que es la ley del derecho a moradía exigible o alojamiento oposable. Todas estas leyes permiten a un ciudadano, a una persona sin teto, andar al juez y decir, en aplicación de la DALO, en aplicación de eu tenho um direito a um teto. Efetivação do direito ao teto, Sim. literalmente, Sim. a moradia. Efetivação é a palavra. Obrigado. E agora em Espanha, muito recente, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el norte, y la Comunidad Autónoma de Valencia, Perto, Cataluña, dos nuevas leyes copiando el modelo europeo. El problema de este tipo de legislación, la experiencia española, no hay experiencia, pero hay experiencia de la DALO, hay experiencia en Inglaterra, en Escocia. El problema es, siempre no tenemos dinero. El Estado, la autarquía, la contestación es, derecho a moradía, la ley es exigible, sí, mas no tenemos dinero. Esto técnicamente en Brasil he aprendido que se llama reserva do posible, un principio jurídico copiado de Alemania, la idea de que no hay dinero, lo siento mucho, chao. No. Esto está cambiando en el mundo también y está cambiando en Europa. La autoridad pública no puede decir, yo no tengo dinero. No es un argumento jurídico. Los conceptos jurídicos que hay que trabajar en las facultades de Derecho, los profesores, los estudiantes, la idea de mínimo existencial, la idea de boa administración, volveré después, la idea del principio de proporcionalidad,
la idea del análisis de los orzamentos, en español presupuestos, ¿no? Orçamento con perspectiva de derechos humanos, todo esto está llevando a la práctica a resultados interesantes. Por ejemplo, decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Europea de Estrasburgo, del año 2015. Caso de una señora, la señora Api, en aplicación de la ley DALO, lo menos posible. Señora Api va a la autoridad y dice, yo no tengo teto. La autoridad dice, va bien, lo analiza, dice, sí, tiene derecho. Pero pasan días, pasan meses, y no hay. Señora Happy va al juez francés, que le da la razón, pero el Estado francés lucha contra... Esto acaba en la Corte Europea de Derechos Humanos, más o menos como la Corte Interamericana. Y la Corte Europea dice, no, este argumento de no tenemos dinero no es un argumento jurídico. El Estado francés está obligado a dar un teto a la señora Happy. Muy importante, muy práctico. No solo para la señora Happy, sino para, en este caso, la ciudadanía francesa. Más en el futuro, España y otros países, ¿no? Sí, pasa. Segunda cosa, planeamiento y derecho a moradía. Yo creo que ahora ustedes tienen el plan director, el plano director. Yo creo que es muy importante conectar derecho urbanístico con derecho a moradía. Muchas veces son dos cosas diferentes. Yo soy un arquitecto, un profesor de derecho urbanístico, mas el derecho a moradía no es mi especialidad. No, las dos cosas son importantes. Hay técnicas que en todo el mundo se llaman en inglés inclusionary zoning, zonificación o urbanismo incluyente, ¿no? Y que en Barcelona están siendo desarrolladas. Creo que en Brasil también hay experiencias, en Sao Paulo, en fin, ¿no? La idea es que está basado en la función social de la propiedad, Constitución española como la brasileira, la posibilidad de la ley de limitar el contenido del derecho de propiedad. ¿Puedes pasar? Sí. En España tenemos una ley do solo del año 2015 y aplica esta idea del inclusionary zoning. En toda España, como mínimo 30% de lo construido debe ser moradía barata, social. Nosotros en España le llamamos vivienda de protección oficial. La idea es con precios controlados. Esto es una obligación y la segunda cosa importante del inclusionary zoning es la lucha contra la segregación espacial, porque esta vivienda social no debe ser puesta fuera de una parte, integrada con el desarrollo urbano, ¿no? El principio jurídico es un principio jurídico de cohesión social, supongo. Ahora en Barcelona hace 3 días, solo 3 días, el Ayuntamiento de Autarquía, la Prefectura, ha aprobado una modificación del Plano General Metropolitano, como plano director, que establece que en el centro de Barcelona, lembrar el Gaudí y esta parte bonita del ensanche, en el centro de Barcelona, Barcelona Downtown, cada vez que haya una nueva construcción o reforma, una gran reforma, debe alocar un 30% para habitación de protección oficial. In situ. Esto obviamente es un debate político, porque la derecha no le gusta, mas es una cosa normal en París, es una cosa normal, es una cosa normal en París, ahora enseñaré en Londres, en Berlín. ¿Por qué? Porque este es el problema, que Europa
la segregación espacial está creciendo. Está creciendo. Pasa. Madrid, por ejemplo, la distancia entre ricos y pobres es la más grande de Europa. Bueno, Madrid es España. No. New York, Harlem, inclusionary zoning. Un ejemplo de inclusionary zoning en el medio de Harlem. Pasa. Inglaterra, a través de acuerdos. Misma idea. Integración, vivienda social. Sí, pasa. Francia, loi relativa a la solidaridad, misma idea. Un porcentaje obligatorio mínimo integrado con el principio de cohesión social. Sí. Es la manera técnica, jurídica de hacer realidad el derecho a la moradía. El derecho a la moradía es una cosa abstracta. No, vamos a llevarlo a la tierra. Es la idea del derecho a la moradía en conexión con el derecho a ciudades, ¿no? La nueva agenda urbana. Pasa, Andrés. Sí. En español, lo siento, cita el derecho a ciudades. Brasil es pionera en derecho a ciudades con el Estatuto de Ciudades. La idea de que hay igualdad. Última cosa. Inmóviles ociosos. Bueno, sí, casi último. Inmóviles ociosos. Yo sé que Belo Horizonte tiene inmóviles ociosos. Nosotros llamamos vivienda vacía, inmóviles ociosos. Barcelona ha multado, ¿sí?, a bancos, porque muchos bancos son propietarios por especulación de inmóviles ociosos. Ha comenzado a multar bancos, gracias a que hay un marco jurídico que avala este comportamiento. ¿Basado en qué? Una idea que en España fue revolucionaria, de la ley del derecho a la moradía de Cataluña. 10 años ahora de esta ley, más revolucionario. Hay incumplimiento de la función social de la propiedad cuando un bloque, ¿sí?, un apartamento, una cuadra, un bloque, está inmóviles, desocupados, de forma permanente y sin una justificación. Esto es un incumplimiento es una violación de la función social de la propiedad. La prefectura de Barcelona y Tarrasa están actuando contra, intentando forzar. Pasa. Y acabo. En una facultad de Derecho, polos es transdisciplinar, transjus es transdisciplinar, más una llamada no solo a juristas, más a personas de la rúa, a psicólogos, personas de ciencia política. El derecho es relevante. En la discusión de la agenda urbana, de la nueva agenda urbana, uno de los papers de discusión era la importancia de las reglas y de la legislación. ¿Por qué es importante? Porque ahora se está elaborando el plano director aquí. Entonces es muy importante establecer la mejor norma posible y que en el proceso de elaboración del plano director se respete la boa administración, esta idea europea, yo no voy a hablar, pero que en la elaboración del plano director la prefectura debe respetar una boa administración, una ponderación con la máxima diligencia de los derechos, hechos, intereses. Es muy importante. Hay un relatorio de Naciones Unidas muy reciente que el doctor Wellington Niguiari ha traducido al español con otros colegas de Transjus. Insiste mucho en la importancia de elaborar buenas normas, y hay unas técnicas de elaboración de buenas normas. Es técnico, no es solo política. Yo haré la norma que yo quiero, discrecional. No, hay técnica, hay todo un movimiento internacional de
better regulation, melhora regulatoria que afecta al planejamento urbano. En España, por ejemplo, tenemos una serie de leyes con principios de buena regulación, evaluación ex ante, ex post, la importancia de la participación ciudadana, más real, no aparente. La idea de la política pública basada en evidencia, no en ideas ideológicas, no, evidencia. Esto tiene conexiones jurídicas, que no voy a insistir. Y último ya, Andrés. Sí, la idea de la importancia de la regulación también para derechos sociales, porque Brasil como España son miembros del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto dice que la Prefectura de Barcelona, la Prefectura de Belo Horizonte, Brasil, o Minas Gerais, Cataluña, Brasil, España, deben utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente el derecho, por ejemplo, a la moradía, ¿no? Utilización de máximo de recursos, diligencia debida, boa administración, posibilidad en su caso de control del orçamento. ¿Es verdad que están usando máximos recursos disponibles? No, es una cuestión no solo política, es una cuestión jurídica. Y la última y la mejor, obrigado. Para ser o mais breve possível, a ideia é complementar um pouco a fala do Julie. Eu vou começar pelos agradecimentos, embora muito rapidamente. Eu quero agradecer ao professor Júlio Ponce, porque quando eu cheguei na Universidade de Barcelona, na Faculdade de Direito, eu não estava ainda no Transjus. O Transjus foi criado em 2012, então, portanto, é um instituto relativamente novo, muito singelo, pequeno, mas com muita vontade de fazer estudos sérios, comparados, e estudos que possam se voltar para a cidadania de maneira efetiva. E eu comecei o meu doutorado para discutir a questão da moradia social. Como eu já tinha uma experiência nos movimentos de luta pela moradia, acompanhando os movimentos de luta pela moradia em São Paulo, e basicamente nós tínhamos uma situação em 2013 muito peculiar, no momento em que eu começo meu doutorado, que foram as manifestações de junho de 2013. Existia ali, nas manifestações de junho de 2013, também uma ideia de que a cidade, os espaços públicos, seriam espaços políticos e espaços democráticos. Várias questões apareceram desde então. Questões de segregação espacial, preconceito na nossa sociedade, questões de gênero, questões relativas a grupos e famílias em situação socioeconômica vulneráveis, né? O caso das famílias que são chefiadas por mulheres. Então, todos esses problemas apareceram ali em 2013, isso virou uma panela de pressão na minha cabeça, e eu, um pouco sem saber por onde, teoricamente, né, por onde refinar essa massa de ideias e questões e pensamento, eu cheguei na Universidade de Barcelona. Então, eu quero agradecer ao Júlio. Esse é um momento muito simbólico para mim, porque ele me ajudou não só a fazer o trabalho acadêmico, mas também me colocou em contato com outro movimento social na Catalunha, que é muito parecido com o movimento dos trabalhadores sem terra, com questões socioeconômicas muito parecidas. Eu atuei como um trabalho de campo em Terrassa, que é uma cidade que está próxima de Barcelona, é a periferia, digamos, né, de Barcelona. Famílias que não têm recursos, famílias que não têm dinheiro, famílias muitas vezes sem projeção nenhuma de superação de suas crises, não só crises econômicas e financeiras do lar, mas também crises pessoais, o caso dos suicídios, né, muitos casos de suicídio. E esse movimento também, a porta quem abriu foi o Júlio, porque ele estava em contato. E a primeira reunião que eu tive com o Júlio foi a reunião com uma representante
uma ativista da plataforma de afectados por la hipoteca, que é a Mercê, e justamente eles estavam consultando o Julie como é que a gente demanda do poder público, da administração pública, o cumprimento da lei para que as moradias vazias, desocupadas, possam ser ocupadas. E o Julie estava ali naquela discussão, e toda a orientação jurídica que ele deu também me inspirou bastante. Desde ali eu comecei a fazer o recorte. Só para não deixar vocês chateados, eu só vou falar mais uma coisa. Com relação ao doutorado, eu comecei estudando direito à moradia e cheguei no direito à cidade. Então, aqui eu acho que é a primeira pista, porque toda vez que a gente fala de direito à moradia, a gente está falando de um direito que forma parte de tantos outros direitos conectados ao direito à moradia. E o direito à cidade, ele funciona como um guarda-chuva. Pode funcionar como um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, o direito à moradia ele é central e estratégico. E existem outros direitos também. O direito ao transporte, o direito às áreas verdes, o direito aos equipamentos públicos, o direito de não ser parado na rua por uma questão de cor, por uma questão de ser estrangeiro. Eu, como estrangeiro na Catalunha, também tive a sensação de que havia outros direitos aí que eram intangíveis para mim aqui no Brasil. Então, me deslocar do Brasil para lá me fez pensar também em outras questões. Então, a ideia da minha apresentação é mostrar a moradia social com alguns dados um pouco técnicos, mas dados que podem ajudar a gente a pensar e a construir, principalmente nesse momento agora do plano diretor estratégico, que é não só um momento de disputa política pela cidade, mas é também uma forma de discutir a produção e a distribuição da riqueza. Quem são os principais atores que estão aí envolvidos, quem são essas pessoas que se interessam pela moradia com finalidades especulativas, imobiliárias, e muito pautada, essa questão da moradia, para os construtores urbanos, na forma de fazer dinheiro, aproveitando toda a infraestrutura e todo o dinheiro que a população paga por meio de impostos, ou a população mais pobre paga trabalhando nos grandes centros e morando na periferia, para eles. Então, toda essa produção de dinheiro eles querem para eles. Então, a ideia é mostrar que existem possibilidades no mundo e que a gente não está inventando a roda. E que eu acho que esse é o momento também de falar sobre essas questões. Tá bom? Meu nome é Wellington. A ideia do sistema de propriedade no Brasil, ela está muito calcada desde muito lá atrás, na história da colonização, em uma coisa que eu chamo de sistema de propriedade único. A relação do proprietário com a terra evoluiu desde a colonização até a criação do Estado brasileiro, que foi o nosso império. Depois isso avançou na República com os códigos, né? O Código Civil que garante o direito de propriedade, e posteriormente as constituições que foram recepcionando esse sistema de propriedade, que é mais ou menos um mercado de compra, venda e aluguel. Quem não pode comprar e que não tem para vender, poder sair do lugar onde está e comprar em outro lugar, e que não pode alugar, está fora. A grande pergunta que eu tinha era: quantas pessoas podem comprar, quantas pessoas dispõem de algo para vender e quantas pessoas podem alugar nesse preço de mercado que a gente tem hoje? Não precisa ir muito longe não, só entrar em qualquer imobiliária a gente sabe como é a situação. E isso me instigou bastante porque existem lugares no mundo que esse sistema de propriedade avançou para um sistema que eu chamo de sistema misto. Ou seja, a democratização da propriedade com relações jurídicas e com relações de políticas públicas que vão além da compra, venda e aluguel. O sistema misto, então, ele não exclui o mercado único, né, o mercado de propriedade. Quem tiver para comprar, quem tiver para vender, quem puder alugar no mercado livre, que assim o faça. Não é algo obrigatório que eu faça, mas se quiser. Mas um sistema democrático de propriedade deve incluir outros tipos de mercado, que é o mercado de moradia social ou o mercado de propriedades com finalidades sociais. Aqui a gente discute as formas de chegar à propriedade para além do sistema único. No debate, depois eu posso dar mais detalhes, tá bom? Mas, rapidamente, a gente pode falar em sistema de posse, né? Sistema de posse, uso, cooperativas, construtores. No Brasil, nos anos 80,
havia muito uma alternativa à autoconstrução, que eram os mutirões. Recentemente em São Paulo eu acompanhei, recentemente no plano histórico, né, mas eu acompanhei, na perspectiva histórica, mas eu acompanhei na construção da USP Leste de São Paulo um conjunto residencial autogerido. Então existiam ali arquitetos, técnicos das universidades, principalmente da Universidade de São Paulo, e pessoas que estavam interessadas nesse regime, que era um regime mais acessível. As pessoas trabalhavam para esse projeto, as pessoas trabalhavam nesse projeto em algumas horas do final de semana, eles criavam um banco de horas, e no final desse banco de horas, o projeto acho que durou 5 anos, ou um pouco menos disso, eles efetivaram esse projeto e as moradias saíram para as pessoas que trabalhavam nessa construção. Essa é uma das alternativas que nós temos na nossa realidade. Hoje em dia é um pouco difícil de pensar isso, porque o mercado da moradia é muito dinâmico, são as grandes construtoras ou médios construtores. O caso de Minas Gerais, conversando com o André, por exemplo, as mineradoras exercem grande influência na ocupação do espaço urbano, porque elas estão lá nos arredores, né, de Belo Horizonte, e todo o excedente de capital que se produz pelos trabalhadores aqui das minas, que tem uma remuneração relativamente mais alta do que a classe trabalhadora, podem pagar por imóveis mais caros, e isso não ajuda a gente a criar um sistema social, e sim bolsões de riqueza e de propriedade. Somente quem pode pagar por isso consegue chegar a isso. Mas a gente não tem emprego para todo mundo nas mineradoras. As mineradoras também não estão interessadas nisso, porque o interesse delas é depredar o recurso natural, extrair o máximo benefício e exportar essa montanha de dinheiro para fora. Então a ideia do regime misto inclui o sistema de propriedade único e o sistema de moradia social. Isso. Aqui eu coloquei vantagens e inconvenientes, eu não vou detalhar, porque não dá tempo. Mas pode ir para o próximo. Aqui eu fiz um resumão. O que tem no mercado privado que não tem no mercado social, que pode ajudar a gente a chegar num preço mais acessível. E isso é interessante porque quando se fala em construção de moradias, as EIs, por exemplo, que estão aí em debate, a outorga onerosa, que vocês estão vendo aí como é que está sendo a disputa, né? As construtoras querem a outorga onerosa, mas não querem pagar por ela o preço que deveriam pagar, como uma forma de retribuir, de fazer contrapartida a todos os investimentos públicos que são alocados em regiões urbanas privilegiadas. Tem também a outra questão do Estatuto da Cidade, como é que a gente interioriza no plano diretor estratégico formas alternativas de economias locais, economias que se conectem à moradia social. Então aqui a gente tem o preço do metro quadrado do solo, no lado, né, do mercado social, a gente também tem o preço do metro quadrado do solo no sistema de propriedade privada. Do outro lado a gente tem o preço dos impostos e os trâmites, também a gente tem aqui. Os materiais do lado de lá, também aqui. A mão de obra, despesa administrativa, que inclui o lucro, a operação do lucro das construtoras e o equipamento, também a gente tem aqui. Agora, daqui para cima no mercado privado, a ideia de que o preço da moradia cresce muito nesses dois níveis aqui, que são os intermediários e o lucro, sobre lucro e a especulação imobiliária. Isso no mercado de moradia social desaparece. Só que quando a gente tem esse sistema contra esse sistema, a disputa política fica muito acirrada. Combine as duas coisas. Onde tem isso? Passa para mim. Dá um pouco. Não consegue dar um zoom, né, André? Não tem problema, eu posso falar aqui. Não tem problema, André. Eu falo daqui. Bom, existe um documento que foi produzido por uma escola de economia que estava muito preocupada com esse embate político. E essa escola de economia falou, então, que a moradia social na Europa ela tem precedentes históricos muito importantes, porque o desenvolvimento humano passa pela moradia social. Então aqui vem o primeiro contra-argumento. Em uma disputa com os interessados no plano diretor estratégico, construtoras, o contra-argumento que eu acho que a gente pode dar é, se nós não democratizarmos o sistema de propriedade, chegará um momento em que nem vocês ganharão dinheiro, porque não tem espaço para todo mundo. A tendência é, a cidade cresce
e a periferia cresce, e quanto mais a cidade cresce, os pobres são jogados para a periferia. A gente tem que mudar essa lógica, de trazer os pobres também para o centro da cidade, que é o que o Júlio falava sobre 30% de reserva de solo, ou novas construções, ou grandes reformas para a moradia social no centro de Barcelona. Então nós temos alguns dados. A moradia social ela é historicamente maior em alguns países da Europa. Então, Países Baixos, Áustria, Dinamarca, Suécia, Inglaterra, França, e esses três aqui últimos são os menores, digamos assim, os menores mercados. Temos um mercado da ocupação, que é a propriedade privada, que corresponde a 50%, a 55%, em alguns casos... Os três últimos, Irlanda, Alemanha e Hungria. Irlanda, Alemanha e Hungria. Os três últimos são pequenininhos, mercados, né? Mercados de moradia social são menores, mas a gente já vai falar sobre eles também. Bom, aí você tem o mercado privado, que seria a compra, venda, aluguel no mercado privado. Você tem aqui o mercado privado dos aluguéis, e aqui é o correspondente à moradia social. Então, há países na Europa que chegam a 35% do solo de moradia social. Por exemplo, o caso da Holanda, 35%, o caso da Áustria, 25%. Então imagina a cidade de Belo Horizonte com 30% do solo. Mas não é um bairro, senão você vai segregar. No centro vai ter que ter 30%. Você tem um prédio de 10 andares, 3 andares serão de moradia social. Isso vai acontecer quando? Vamos ver. Já está acontecendo. Já está acontecendo Com os movimentos. Com os movimentos, porque só com os movimentos, isso sim, porque... Eu entendo essa preocupação, porque essa é uma angústia, não é só de pessoas que a gente conhece, pessoas da família também. Pessoas da família que precisam, têm uma renda apertada, e a ideia da moradia social a gente precisa mostrar que não é um peso, um encargo, é uma alternativa. É uma alternativa, porque parte do que eles chamam de pobreza é parte da nossa solução também. Trazer essas pessoas para dentro do debate. O plano diretor estratégico ele é essencial por isso, né? Porque é o momento em que você vai fazer política pública urbana por 10 anos em forma de lei. Então é o momento de abrir a cabeça e o coração para a gente escutar as partes e a gente propor. Mas a nossa proposta tem que estar muito embasada, para não parecer que a gente está inventando coisas. Certo? Então, aqui a gente tem o aluguel social do país que tem mais e do país que tem menos. Mas isso tudo de moradia social... André, passa o próximo. Isso tudo que é reservado de moradia social começa a criar formas jurídicas. Então, por exemplo, uma das formas jurídicas para a moradia social são as cooperativas municipais. Na Holanda existem cooperativas municipais. Na Suécia existem cooperativas municipais. No nosso caso, a gente teria que propor agora, no plano diretor estratégico, uma cooperativa municipal para a moradia, cujo capital majoritário seja de controle social. Agora, nesse momento, uma cooperativa municipal de construção de moradias sociais, para que a gente possa, ao longo de 10 anos, cobrar do poder público a execução da lei. Existem também os consórcios, que são empresas, construtores, pequenos e médios construtores, que se associam ao capital, portanto capital privado, que se associam ao capital público para a construção de moradias, outra modalidade. Existem também as associações, que aqui no Brasil seriam os mutirões. Então, se organiza a construção de moradias de diversas formas no mercado. Cooperativas municipais, PPPs, que aqui no caso, né, com controle sempre público, não é do Estado, é da cidadania. Controle público, não é do Estado. Então, por exemplo, o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu tem que ser controlado por um conselho, por uma administração que seja representativa dos interesses da maioria, ou daqueles interesses que tenham critérios como gênero, como famílias chefiadas por mulheres, por pessoas que têm uma idade avançada e que provavelmente não poderão nunca entrar no financiamento, porque o financiamento da casa própria a gente sabe que demora 30 anos para pagar. Pode passar, André.
Essa distribuição, tá? O que está só aqui em preto corresponde à municipalidade e o controle das PPPs público. O que tem preto e cinza, a gente encontra também as associações, que seriam os mutirões. Então, por exemplo, na Dinamarca tem muita associação produzindo, tá vendo? Olha aqui que tem de cinza. Na Holanda, olha só, tem quase nada de capital, de empresas municipais ou cooperativas. São grandes associações, certo? São os dois países com o maior número de aí, ó. Ah, sim, são os dois primeiros, os três primeiros, né? Seria o primeiro, é o caso da Holanda, e o terceiro a Dinamarca, com maior nível de aluguel social. Passa, por favor. Bom, aqui é uma especificidade, quanto vai de custo, metro quadrado, quais são as centrais que controlam ou não. Isso é um debate, esse daqui é o arranjo institucional que tem a ver com a peculiaridade de cada cidade. Passa, André, por favor. E você está mostrando que essa, igual você colocou, não é uma discussão, não está inventando a roda. Não. Cada artigo ali ao lado que você cita, né, são artigos que têm... Essa instituição, a Escola de Economia de Londres, é uma instituição liberal. E eles já chegaram ao consenso de que a moradia social faz parte do desenvolvimento humano. Então, qualquer país com desenvolvimento humano não o conseguiu sem moradia social. Muito prestigiosa. Sim. Londres que pode passar. Bom, aqui é um artigo, que quem quiser saber como funciona o sistema municipal de moradia na Suécia, por exemplo, esse artigo é interessante, infelizmente está em inglês. Eu entrei em contato uma vez com a autora para tradução para o espanhol, possivelmente outras línguas. A gente não tem dinheiro para pagar tradutor, mas é isso. Bom, eu ia falar o seguinte, que aqui o detalhe é o seguinte, é social por princípio. Por princípio. Então, o princípio é social. Eles têm essa compreensão, e eu acho que é interessante isso, colocar isso para os construtores. Quando eles estão lá no embate, o interesse privado, os lobbies, não sei o que, você fala, como é que a gente democratiza a propriedade no Brasil? Pode continuar. Bom, aqui eu vou falar um pouco do sistema constitucional nosso. A nossa Constituição garante no artigo 5º, inciso 23º, a função social da propriedade. Isso quer dizer o quê? Que a compreensão da propriedade não é absoluta. A pessoa que compra a propriedade não tem direitos absolutos sobre a propriedade, que é o que muitas vezes prevalece no nosso sistema jurídico e o entendimento das escolas. As escolas de direito muitas vezes passam isso para as pessoas que estudam direito, de que a propriedade ela se coloca naquele sistema único, compra, venda e aluguel. Fora disso, é qualquer outra coisa que não tem a ver com o direito de propriedade. Isso não é verdade. A nossa Constituição limita a propriedade. A função social da propriedade tem uma dimensão social da propriedade. Agora, o Constituinte foi inteligente. Ele não delimitou o que era social. Por quê? Porque o debate sobre o social tem que ser feito com a sociedade. Não pode ser restrito a um Constituinte. E aí, em 2001, por pressões internacionais e por pactos e documentos internacionais, a gente tem o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a gente tem vários documentos da ONU, por exemplo, o informe número 4 que o Julie mostrou do comitê, mostrando que é muito ruim para um país que a gente promova a ideia de que quem não pode pagar o aluguel ou a propriedade deve ser despejado. A ideia desse documento é essa. E aí, em 2001, se aprovou o Estatuto da Cidade, que é o estatuto que regula e põe parâmetros para a elaboração dos planos diretores estratégicos. Tá certo? Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos abrir esse debate do sistema de propriedade. Esse documento é um documento feito pelo governo sueco, falando sobre mudança social e saúde. E eles colocam três características para o desenvolvimento social dentro da moradia social. A universalização do sistema básico, do saneamento básico, esgotamento, coleta de esgoto, sólidos e líquidos, as cooperativas e bancos, olha aqui as cooperativas,
E por que as cooperativas precisam ser contraponto aos bancos? Porque o sistema de juros numa sociedade como a nossa fica na mão de 5 famílias. Não é isso? Mesmo os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, praticam os mesmos juros dos 3 outros grandes privados. Que é Itaú, Bradesco e Santander. As empresas e as universidades. As empresas e as universidades, principalmente os pequenos produtores, porque eles não conseguem lutar contra os grandes produtores. Esses caras aqui ajudam a gente a criar argumentos. Então, eu e o Júlio, nós estamos aqui, segundo esse documento. Então, assim, mas eu não estou inventando a roda. O que eu estou dizendo é o que a literatura internacional já diz e que muitos estudiosos no tema já propõem. A gente não está inventando nada. Eu coloquei esse documento aqui, infelizmente está em inglês, conta 250 anos da política pública na Suécia e a sua prática, a implementação. Eles passaram também por fome, também passaram por desenvolvimento do sistema social de moradia, incluía também a parte de dentro da casa. Então os pequenos produtores, hoje o IKEA não é um pequeno produtor, mas nasceu numa cidade assim, produzindo móveis para a classe trabalhadora. O IKEA é uma empresa que produz móveis, multinacional, e seria o correspondente no Brasil à loja Etna, a Tok Stock, que são móveis de alto design, pra gente muito... Não. O sueco queria esse alto design dentro da casa, das casas da classe trabalhadora. Agora, isso daqui só foi possível porque havia uma outra dimensão associada à moradia social, que são as empresas locais. Então, ajudar cooperativas de produtores locais. A permacultura no Brasil tem sido discutida muito, né, nos últimos anos. Ela já existe desde a década de 70. Ela pode ser um bom aliado à moradia social. As atividades de pequenos produtores que podem se associar aos programas de moradia social. E aqui fica o que a gente diz, Júlio, de pulo do gato, que seria o salto, não? Seria saltar. Qual é o salto? O salto é não só propor a moradia social num bairro afastado da cidade, mas propor equipamentos públicos e economia local. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não só produz a moradia num determinado bairro, mas você produz uma economia local que pode empregar pessoas, que pode ensinar pessoas. Pessoas que podem aprender a fazer, ou podem aprender a ensinar também, a gerar uma economia local. Essas são ideias. Por quê? Porque ao longo desses 250 anos isso foi aparecendo. E que é uma das empresas, mas quando você vai a esses países, você descobre que tem vários produtores locais. Vários produtores locais. Famílias, muitas vezes, que levam anos naquela propriedade de negócio e tal, moram no mesmo lugar, moram em cima, trabalham embaixo, moram aqui, trabalham do lado, porque isso é importante para o desenvolvimento da moradia social e do espaço. Aí vem a ideia, né, de o espaço urbano não só como uma moradia, um lugar para viver, né, e deixar todo o resto sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de ideia ou proposta para o desenvolvimento humano. Passa para mim, André. Aqui são algumas imagens, começo do século passado na Inglaterra, falta de saneamento básico. Esse é um livro, tá, gente? Tem uma tradução feita, chama Sociedade do Abismo. Uma tradução feita. Conta a história de uma pessoa que saiu dos Estados Unidos e visitou Londres, e a pergunta dele é a seguinte: como pode a capital do dinheiro ser uma capital tão desigual? Passa para mim, meu. Aqui são os exemplos dos anos 50, 60 na França, ou seja, existiam favelas até os anos 50, 60 e 70. Isso vai virando outra coisa. Obrigado, André. Aqui são também regiões de agrupamentos de favelas em Barcelona, isso no Montjuïc, né, albarraquismo, não, Júlio? E aqui é o plano que o Júlio mostrou para vocês. Esses pontos amarelos aqui são moradias como estas, que existiam até os anos 70 em Barcelona. Não sei se dá para ver os pontos amarelos. Aqui é o mar, né? Esse ponto amarelo grande aqui, passa por essa praia, que se chamava Somorrostro. E depois ela foi replanificada e virou um projeto turístico. Ou seja, é importante saber que nem sempre a reurbanização significa benefícios para todos. Isso é muito criticado entre os catalães.
como Barcelona se transformou num produto, numa indústria de turismo. E, obviamente, as pessoas são jogadas para fora da cidade. Então, a gente precisa ter visão de que não pode ter só moradia. Tem que ter também economia e participação social local, para que, no tempo, essas pessoas fiquem aqui, e não como aconteceu. Passa, André, por favor. Aqui é o caso de Singapura, que eu acho que está mais perto do nosso caso. Pode passar, André. E aqui são algumas propostas, eu acho que eu já fiz várias, não precisa passar. Aqui, das operações consorciadas do imposto progressivo, esta aqui é uma proposta pontual. Está na nossa Constituição, o STF já regulou por uma emenda, a emenda constitucional 20, que o imposto progressivo faz parte da função social da propriedade, portanto os municípios devem aplicar o imposto progressivo, e as operações consorciadas devem estar no plano estratégico, porque se elas não estiverem no plano estratégico, qualquer iniciativa de economia local, uma pessoa que vende biscoito, uma pessoa que vende suco, uma pessoa que produz qualquer coisa que vende na rua, são criminalizadas. A gente precisa colocar o debate disso no plano diretor estratégico, se for essa a intenção e o entendimento dos coletivos. Pelo que acompanho, sim, tem gente que vende chocolate, tem gente que vende pano de prato, tem gente que faz uma economia do lar, e isso muitas vezes é criminalizado no espaço urbano. A gente precisa levar agora no plano diretor estratégico. Aqui são os exemplos do conjunto nacional. Então, por exemplo, nós teríamos a ideia de um espaço aberto, né? Um espaço aberto. As pessoas transitam por aqui, trabalham e moram no mesmo lugar. Muito bem, isso tem efeitos positivos, mais segurança, a gente conhece quem é quem, a gente tem uma situação de saneamento básico resolvida, certo? André? Bom, e aí por último, esse é o conjunto nacional, são dois exemplos que nasceram com uma ideia muito próxima à distribuição da riqueza, da propriedade de forma social e que foram convertidos em projetos privados de grandes empreendedores. Então, nem o Conjunto Nacional, nem o Copan hoje são coisas do povo. Tá certo? E com isso eu acabo. Obrigado, viu, gente?